foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo na glória eterna nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, glória a Deus. Continuando nosso momento de louvor através dos cânticos, nós convidamos a irmã Pamela, é a esposa do presbítero Rivelino, que está conosco aqui, também tomando parte aqui na liturgia do culto, e nós queremos louvar ao Deus pela presença de vocês, que sejam muito bem-vindos. Então a irmã Pamela vai ministrar 2 cânticos agora, juntamente com a igreja. Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Sempre quando nós viemos a Caicó, quando ocorre de ser no fim de semana, nós fazemos questão de vir à igreja. É uma alegria estar aqui com os irmãos. E vamos juntos adorar o nosso Deus. Convido a todos que fiquem de pé, aqueles que puderem. E vamos dizer ao nosso Deus o quão maravilhoso é nós estarmos na sua presença, termos a Deus na nossa vida, termos ao nosso Senhor, e a nossa vida é para o seu louvor. Vamos louvá-lo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra
Tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Vamos continuar adorando a nosso Deus aqui por este ano e por toda a eternidade. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor. Nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Do início, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao amor. Nasce esta canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações,
Graça e paz, meus irmãos, em Cristo Jesus, amém? Parafraseando o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que eu me sinto quando chego aqui à igreja de Caicó. Alegrei-me quando o Senhor disse, Rivelino, você pode ir à igreja presbiteriana de Caicó. Então é com muita alegria que estamos aqui com os irmãos mais uma vez. E retransmitimos um abraço da igreja presbiteriana da Vila Telebrasília, ali na capital do país. A nossa igreja mantém um elo muito forte com a igreja de Caicó. Temos eu lá e temos a cria do pastor de Araújo, a Sarinha que está lá conosco, servindo ao Senhor, juntamente com seu esposo, o presbítero Wilker. Então é muito bom estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 106. Eu lerei dos versículos 4 a 8 e os irmãos acompanham a leitura no seu próprio local, mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor. Salmo 106, dos versículos 4 a 8. Assim diz o salmista: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidades, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes juntos ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para fazer-lhes notório o seu poder. Meus irmãos, nós temos uma ferramenta poderosíssima, que é falar diretamente com o nosso Deus. E nós temos pecado dia após dia, e o pecado nos afasta do Senhor. Então que os irmãos e as irmãs possam nesse momento fazer uma oração ao Senhor, clamando por graça, misericórdia, e dando nome aos bois, aos nossos pecados. Então confessemos os nossos pecados ao Senhor, para que no nosso louvor, a nossa adoração chegue à presença do Senhor como aroma suave. Daqui a alguns instantes eu quebrarei o silêncio, agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados, pois a palavra do Senhor diz que quando confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, ore ao Senhor. Daqui a alguns instantes eu quebro o silêncio. Falhos, fracos, negligentes, omissos, são tantas essas desqualificáveis que nós temos, ó Pai, e muitas vezes ainda temos orgulho de querer achar que somos alguma coisa. Ó Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, o Teu amor para conosco, o que seria de nós? Por isso, nesse momento, ó Senhor, nós na Tua presença, humildemente, só temos te agradecer, ó Pai, te louvar, te glorificar e adorar pelo perdão do pecado, Senhor Deus, dos pecados que temos cometido dia após dia, e a ponto de o Senhor mandar seu Filho amado para morrer em nosso lugar, e nos dar livre acesso ao Senhor. O véu foi rasgado de cima a baixo para que tivemos esse livre acesso, mas o pecado ele bloqueia.
mas confessamos o nosso pecado, Pai, nesse momento, e te agradecemos porque o Senhor nos perdoou e nós temos a chance de te louvar, te glorificar e te adorar. Obrigado por tudo isso, nós te agradecemos e louvamos e o adoramos em Cristo Jesus. Amém. Neste momento, mais uma vez, a irmã Tâmela vai ministrar um cântico. Enquanto ela vai ministrar, nós teremos a oportunidade de adorar o Senhor, colocando no gasofilácio os nossos dízimos e nossas ofertas. Que os seus irmãos participem desse momento com alegria, sabendo que tudo que temos vem das mãos do Senhor. E nada temos se do céu não nos for dado. Assim vamos louvar ao Senhor, e enquanto também nós glorificamos o seu nome com o nosso dever de entregar nossos dízimos e nossas ofertas. E em seguida, após este momento, o seminarista Felipe estará ministrando a palavra nesta noite para a igreja. Vamos louvar ao Senhor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Sempre a ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amém, graças a Deus. Irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas que os irmãos depositaram no gasofilácio. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui cultuando o nosso Deus. Pai, neste momento gostaríamos de agradecer de todo o coração, nesse ato de amor, Senhor, que os irmãos
vieram ao seu altar, depositando, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos também neste momento a vida do nosso irmão seminarista Felipe, Senhor, que está na responsabilidade de trazer a palavra do Senhor para toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Convido a todos a abrirem a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Desde já agradeço a Deus por esta oportunidade. Louvado seja Deus, como foi dito pelo presbítero Juscelino. Alegrei-me quando me disseram: vamos para dentro da casa do Senhor. Aqui nós temos motivos de se alegrar. Um deles é de estarmos nesta comunhão, onde a mesa do Senhor Jesus Cristo está posta à nossa frente, de podermos reencontrar amigos, como já foi mencionado o pastor Eliseu, como o meu querido amigo aqui nos visita, Tássio. Seja bem-vindo. A todos vocês que não conheço o nome, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. É um momento de alegria, irmãos, poder partilhar a palavra de Deus. Filipenses, capítulo número 1. Carta aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 1. Vamos fazer uma leitura do verso verso 12 ao 18. Filipenses 1, do 12 ao 18, os irmãos acompanhem atentamente a leitura. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém. Ó Deus Pai querido, ilumina, Senhor, os corações daqueles que o Senhor vai abrir para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, ilumina a nossa mente para a glória do Teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Na mensagem de hoje eu quero honrar aqui os 20 minutos, né, pastor? 20 minutos para a gente trazer essa reflexão, esse texto para a nossa meditação. Essa carta, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, uma cidade localizada na Macedônia, hoje antiga Grécia. Uma igreja que foi nascida pela semente do Evangelho posta pelo apóstolo Paulo, a primeira igreja da Europa, uma igreja essa a qual Paulo tanto amou. E bem sabemos que, irmãos, que Paulo, como um implantador da igreja, ele era um homem que colocava sempre o propósito principal, o propósito das Escrituras, como à frente de toda e outra qualquer coisa, que chama-se o Evangelho. O propósito principal de Paulo escrever as suas cartas era
pela defesa do Evangelho. É para que o Evangelho fosse exaltado. Porque bem sabemos, irmãos, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo quanto aquele que nele crê, tanto o judeu como o grego. O Evangelho é o poder de Deus que transforma aquele que era agora perseguidor da igreja para o proclamador do Evangelho. As boas novas, a salvação que só vem de um homem chamado Cristo Jesus. A ênfase da Bíblia, o tema central da palavra de Deus é o Evangelho. Porque somente o Evangelho tem um poder de mudar, transformar uma sociedade. Somente o dínamos, o poder de Deus que é o Evangelho. Esse poder que mudou a sua vida. Esse poder que um dia ele entrou no seu coração como um médico cirúrgico, de forma cirúrgica, e separou o mundo das coisas de Deus. Você passa agora a gostar das coisas de Deus e de sentir aborrecimento pelas coisas do mundo, porque o Evangelho, ele causou essa transformação na sua vida. Através do Espírito Santo, um agente que trabalha no Evangelho, trabalha na transformação, trazendo a regeneração do indivíduo, a ponto de dividir juntas e medulas. Ele é apto para discernir os desejos do nosso coração, porque o poder de Deus é o Evangelho, se encontra no Evangelho. Somente o Evangelho poderá mudar a vida de um indivíduo. E Paulo cria nesse Evangelho, ao ponto de dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de tantos judeus como gregos, todos aqueles que crêem no Evangelho. E quando Paulo escreve esta carta, alguns dos motivos que eu quero mencionar, propósitos da carta dos Filipenses ser escrita por Paulo, ele diz aqui nos versos que nós lemos, ele diz que havia uma outra coisa que queria dizer. Ele fala logo no início, no verso do número 3 ao verso de número 11, sobre a graça, a gratidão que ele rende ao Senhor pela vida dos filipenses, porque eles foram ali cooperadores no Evangelho, porque eles foram alvo desse Evangelho. Ele diz também que aquele que proclamou o Evangelho é aquele que está com eles a toda e qualquer situação, ao ponto de dizer: para mim o morrer é lucro, mas o viver em Cristo. Mas eu estou sendo persuadido pelo Senhor que é bom eu ficar junto de vocês, para que nós possamos estar sofrendo junto, mas se alegrando também junto. Ele diz que aquele que o chamou, ele já predestinou. No verso 6 ele vai dizer: aquele que, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E no verso 12 ele traz esse propósito de cientificar a igreja, de trazer à memória da igreja aquilo que ele já vinha fazendo. E ele dá exemplos, ele dá motivos. Ele diz: ainda há algo que eu quero dizer, irmãos, eu quero ainda cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Alguns argumentam que o que nós estamos vivendo é algo que está minando o poder do Evangelho, é algo que está querendo e vai poder destruir o Evangelho, ou seja, calar a voz do Evangelho.
calar aqueles que proclamam as boas novas. Paulo diz: eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. E aí Paulo vai dar agora alguns motivos, alguns exemplos de coisas que aconteceram com ele, que foram uma ponte para o avanço do Evangelho. É sobre essa verdade que eu quero falar. A verdade que o Evangelho sempre continuará sendo proclamado apesar das perseguições, apesar das pandemias que possam vir. O Evangelho não está preso, o Evangelho não está algemado, o Evangelho não está à frente de uma muralha a qual o seu poder não pode destruir a muralha para que o Evangelho avance. É sobre essa verdade que eu quero falar com você, sobre o avanço do Evangelho. E Paulo aqui, eu quero destacar, irmãos, alguns motivos que Paulo traz para que nós possamos meditar nessa palavra. Alguns motivos eu quero aqui destacar rapidamente, irmãos, que contribuíram para o progresso do Evangelho. Em primeiro lugar, no verso de número 5, a gente vai ver que Paulo, ele escreve dando graças a Deus, falando de que forma ele é grato ao Senhor. Ele faz isso com alegria, suplicando pela igreja, em todas as suas orações. E ele aqui adiciona que pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu tenho recordado que Deus está agindo ao vosso meio. Então, em primeiro lugar, a igreja de Filipenses era uma igreja que cooperava para o progresso do Evangelho. Esse é o primeiro motivo e exemplo que Paulo dá. A igreja de Filipos era uma igreja que sustentava Paulo nas suas demandas, que o dia a dia exige, de que todas as pessoas precisam se manter. A igreja de Filipenses era uma igreja onde ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo de número 8 de 2 Coríntios, ele menciona de que a igreja de Coríntios, eles, no meio de muita prova de tribulação, de Filipenses, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A igreja de Filipos era uma igreja que foi convertida também o bolso. Eles eram pessoas que doavam também, não somente orações, mas também o lado financeiro. Eles ajudavam não só a Paulo, mas outros também, outras obras, outros missionários. E assim eles eram cooperadores junto com Paulo para o avanço do Evangelho, não só com dinheiro, mas também podemos ver na carta aos Filipenses de Epafrodito, um jovem também que era cedido pela igreja de Filipos para ajudar Paulo nos seus campos missionários, nas suas viagens, na obra também lá em Filipe. Era uma igreja que produzia pessoas para servir a Cristo. E eu louvo a Deus pela nossa igreja. A nossa igreja nós temos visto a nossa igreja investir em pessoas. Precisamos também, claro, investir mais. Quantas pessoas e pastores não saíram daqui? Uma casa, como eu gosto de dizer, é um celeiro de pastores. Está aqui o nosso irmão Eliseu, que passou por esta casa. Quantos outros que passaram por aqui? Nosso pastor de Araújo. Mas você também, que possa ser que esteja achando que é somente para ser numa área que esteja na liderança, você também pode ser usado pelo Senhor, em qualquer lugar, aonde você trabalha, na sua casa, para que o avanço do Evangelho prossiga através da sua vida. Era uma igreja cooperadora para o progresso do Evangelho, com finanças, com pessoas e também com orações. É quando eles estavam presos que a igreja orava e cadeias eram quebradas. Precisamos ser essa igreja, uma igreja que coopera para o progresso do Evangelho.
Segundo motivo, irmãos, verso de número 15 ao 17. Acompanhe comigo com um olhar sobre o texto. A palavra do Senhor diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo agora vai dar o exemplo, o motivo que o Evangelho também crescia, avançava. Veja que ele não está numa praia, veja que ele não está aqui em uma condição favorável, ele está aqui com opressores vindo no seu encalço. Opressores, oponentes, mensageiros rivais, que ambos os lados pregavam a Cristo, porém, tinha um lado que pregava, como Paulo relata aqui, por inveja. Por inveja, pessoas que pregam a Jesus Cristo como aquele que morreu, foi crucificado e ressuscitado ao terceiro dia e assunto ao céu, está à direita de Deus Pai, por inveja, ou seja, eles querem ser exaltados, e não o Evangelho, e não Jesus Cristo, mas eles querem ser o centro das atenções, por invejas e porfias. Paulo diz que levantaram líderes que começaram a pregar um evangelho agora que estava levando acusações para o próprio Paulo. Paulo já preso em uma prisão domiciliar em Roma. Levantavam falsos para que Paulo ainda viesse a sofrer. Como ele diz aqui, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Mas Paulo diz, irmãos, o que importa as pessoas, os líderes estarem se levantando, pregando um evangelho genuíno, porém com motivações erradas. O que importa? Paulo diz, irmãos, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Os oponentes, aqueles mensageiros rivais, eram aqueles que contribuíam para o progresso do Evangelho. Paulo dá uma opção para que nós possamos ficar do lado do Evangelho. Que nós possamos ser uma igreja que possa pregar o Evangelho por boa vontade, como estes diz aqui na palavra do Senhor, por amor. Esta boa vontade, este amor é a Jesus Cristo, irmãos. Ele pede na oração, no verso 9 aqui, para que Deus aumente mais e mais o amor, com discernimento e toda percepção. É quando o nosso amor estiver aumentando mais e mais, com discernimento e com percepção. Ou seja, eu não estou aqui, irmãos, pregando a palavra de Deus com inveja e porfia, mas por boa vontade. Eu estou aqui porque o Senhor Jesus me chamou para que hoje eu estivesse aqui. Muitas vezes nós relutamos, muitas vezes estamos em guerra dentro de nós, muitas vezes estamos sem condições espirituais de estar assumindo esta responsabilidade de estar neste púlpito. Mas quando o Senhor chama e nós fazemos de boa vontade, não para agradar a homens, mas confiando aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, o Evangelho soa nos corações das pessoas, como o Senhor faz, como fez com Lídia, abrindo os corações para que ela aceitasse a palavra de Paulo entrar no coração dela. Pregue a palavra de Deus por boa vontade, meu irmão. Não pregue por inveja, nem por porfia, e nem pregue para trazer tribulação às cadeias de ninguém. Pregue por amor a Jesus Cristo, porque você foi chamado para isso. E o Evangelho de Deus jamais será algemado, jamais ele parará, jamais, sempre ele estará caminhando e prosseguindo e avançando. Último
motivo, ainda temos, né, pastor? Último motivo, irmãos, versículo de número 12, para encerrar. Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o Evangelho. As coisas que me aconteceram. Quando você vai para Atos capítulo 16, você vai ler ali uma narrativa do início da igreja de Filipos. Paulo procura um lugar quando chega em Filipos para orar. Ele vê que o rio é um lugar propício e ele vai para o rio orar. E ao chegar no rio, está ali algumas mulheres que era de costume ir para partilhar a palavra e orar junto umas às outras. E ele encontra com Lídia. E ali ele prega a palavra. O coração de Lídia é aberto. O evangelho entra no coração de Lídia. Lídia é batizada junto com os da sua casa. Ou seja, aqueles que trabalhavam na casa de Lídia. Aqueles que eram parentes de Lídia. E a Bíblia diz que dali Lídia faz o convite para ir à sua casa. E após aqueles dias, Paulo, ele vai pregando o evangelho em Filipos, e uma mulher possuída por um espírito adivinho começa a clamar, dizendo: estes homens são aqueles que pregam as boas novas de salvação. Até chegar um ponto de Paulo ficar indignado. E ali Paulo, ele manda expulsar o demônio, aquele espírito, e o espírito sai dela. E aqueles senhores adivinhos, vendo que o seu lucro estava agora perdendo, diminuindo, porque aquele espírito não estava mais na mulher, leva Paulo e Silas ao pretório, e ali eles são julgados, sentenciados, acusados, e é jogado para fora da cidade. E ali o pessoal da cidade o tiram a sua roupa e os açoitam. O que é que você já sofreu, irmãos, por pregar o evangelho? Paulo diz: eu quero que vocês fiquem sabendo que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Os soldados pretorianos ali que faziam o turno vigiando Paulo na casa, ouviam o evangelho. Paulo, preso naquele lugar, pôde discernir que foi movido todas as coisas pelas mãos de Deus. Paulo pregou para mais pessoas, estando preso, do que provavelmente ele estivesse andando no meio das ruas. Toda a guarda pretoriana ficaram sabendo do evangelho. Quero trazer 3 aplicações, irmãos, para a gente concluir esta reflexão. A primeira delas é que estes exemplos, irmãos, nos traz o desejo de ser uma bênção, um proclamador do evangelho em qualquer lugar que Deus nos colocar. Em qualquer situação que estejamos vivendo, é uma oportunidade que Deus está te dando para você proclamar o evangelho. Essa semana eu assistindo um humorista, o cara faz uma pergunta a ele: por que o cearense ele é tão destacado no cenário do humor? Porque eles têm tanta sabedoria. E a resposta do humorista foi: porque nós fazemos graça da desgraça. Nós fazemos graça da desgraça. Eu quero aqui parafrasear: não há desgraça que você viva que você não possa contar da graça de Jesus. Não há desgraça que estamos vivendo para que nós possamos ficar calados. Nós precisamos, irmãos, abrir a nossa boca e ser um defensor do evangelho de forma verbal. Paulo era um defensor de forma verbal. Aonde você estiver, seja bênção. Use a sua boca para pregar o evangelho e não para maldizer, não para falar mal, não para fuxicar, não para dizer mentiras, mas para pregar o evangelho, que é algo que tem poder para mudar a vida de um indivíduo, uma sociedade. Segundo,
Deus está no controle de todas as coisas para o avanço do Evangelho. Não pense você que a pandemia está fora do controle de Deus e do plano de Deus para o avanço do Evangelho, porque está. Em menos de 6 meses tivemos que mudar o nosso cenário, agora fazendo coisas que nós tínhamos projeto provavelmente até para 3 anos. Dentro de 6 meses nós tivemos que entrar na onda digital para proclamar o Evangelho. Deus fez isso, irmãos. Não foi pandemia, foi Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E Ele vai continuar movendo todo o curso dessa história, para que todos se dobrem diante dEle. Terceiro e último, irmãos, lembrar-vos que Jesus irá voltar. Jesus irá voltar. Só nesta carta Paulo menciona 4 vezes que Jesus irá voltar. E cada menção de Paulo, trazendo essas boas novas, refrescando a nossa memória, ele diz: vocês precisam estar assim, 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 assim. Serem proclamadores do Evangelho. Para quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos estar diante dEle, ceando com Ele, todos glorificados, porque o Evangelho fez parte da nossa vida e continua fazendo parte da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça, sabedoria e discernimento para que possamos ser uma igreja que contribui para o progresso. Graça e paz, meus irmãos amados do Senhor. Quero convidar o pastor Eliseu para ficar do meu lado nesse momento de celebração da ceia do Senhor. Uma alegria muito grande estar com vocês. Nós já viemos de outra celebração para a glória de Deus e chegamos e encontramos a igreja aqui reunida. Isso muito nos alegra, que Deus possa estar nos abençoando de uma forma muito profunda. Depois vou apresentar o Marcinho, juntamente com a família, esse irmão querido, jogador profissional, que manifestou o desejo de fazer parte dessa igreja e será encaminhado da melhor forma possível para assim ser batizado juntamente com a filha querida e recebendo a herança do Senhor através de suas promessas. Deus tem abençoado a igreja dele de uma forma profunda e poderosa, invisível, mas de uma forma real que você imagina, porque eu sei que você crê no poder de Deus. Depois nós vamos então, querido, apresentar melhor. Queridos, pastor Eliseu, seja bem-vindo, meu irmão, a casa, a sua casa. O Senhor Jesus, à medida que se aproxima o momento de subir para perto do seu Pai, começa a preparar a igreja para esse momento. E no capítulo 15 de João, ele traz uma afirmação muito interessante, depois de falar no 14, de que a igreja não deveria se preocupar: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E os discípulos estão preocupados como ir para esta casa, como ir para lá. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o próprio caminho. E depois ele vai dizer que essa igreja que vai para o céu precisa aprender a viver na terra. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E Jesus aqui está nos dizendo que a igreja precisa aprender a viver da forma correta. Não é o que devemos fazer, o que foi feito, tudo por Cristo, por nós, já está feito. É como precisamos aprender a viver. E ele diz: aquele que começa a produzir tocando na terra, ele corta. Algumas pessoas equivocadamente entendem o cortar aqui, ele separando da videira. Não, no contexto não. A palavra aqui no grego significa
Cortar no sentido de levantar do solo, cortar o contato com o solo. Irmãos, você não é melancia, você não vai dar fruto tocando na terra, você não é macaxeira para dar fruto dentro da terra, você não é abóbora, pronto, girimum, abóbora, que o fruto cresce tocando na terra. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O verbo airo, aqui no grego, na sua primeira tradução, é cortar. Cortar no sentido de cortar o contato de onde ele está tocando. E ele disse: meu pai é o agricultor e ele sabe fazer isso.